Meu nome é Juvi, esse é o podcast Monólogos, onde eu divago por alguns minutos sobre algum assunto. E hoje vai ser um episódio diferente, com interação de vocês no Telegram. Então vamos testar esse formato. Já me diz nos comentários se vocês gostam desse formato, que aí eu posso alternar entre uma semana esse formato, em outra semana um tema único, que aí eu consigo tanto interagir com vocês quanto fazer mais pesquisas. Então esse é um teste. Me digam aí nos comentários se vocês gostaram. E se você quiser mandar a sua pergunta, o seu devaneio, a sua brisa, manda pro Telegram, @ajuvichagas. Áudios até 1 minuto, mas quanto menor, mais chance de aparecer. E texto, quanto menor, mais chance de aparecer. Pode mandar o que quiser, fofoca. Então, vamos lá. Bora, bora, bora. Oi, Juvi, tudo bem? Segue minha brisa pro Monólogos. Eu tava pensando esses dias em como a gente tem consumido música e como os streamings têm alterado essa nossa percepção da música. Porque eu sinto que cada vez mais nós não estamos consumindo música como arte, mas sim como produto. Quando a gente tem um cardápio com muitas opções do que ouvir, a gente nem pensa mais no que a gente tá ouvindo e nem cria conexões íntimas e verdadeiras com os artistas, com as músicas, com as letras. A gente só vai ouvindo, a gente quer ouvir cada vez mais, a gente quer que as pessoas lancem álbuns cada vez mais rápido. E será que tem que ser assim? Será que a gente precisa ouvir tantas músicas assim? Será que a gente não precisa dar uma respirada, ouvir mais álbuns, nos conectar mais com os artistas que estão presentes hoje? Fico muito pensativa sobre isso. Espero que tenha dado pra entender. É nóis, um beijo. Tá aí algo que eu penso com bastante frequência, porque os shows ao vivo, né, são uma experiência única que a gente vive. Quando a gente vê a banda tocando na nossa frente, nunca é igual. E ao mesmo tempo a gente vive uma cultura de shows hoje, onde a gente tem tudo no clique, né, com metrônomo bonitinho, aí as pessoas soltam os sons direto do computador, aí tem playback, aí tem auxílio de playback, aí tem a voz sendo afinada ao vivo. Então eu acho que muito se perde da experiência real, tanto no ao vivo, quanto no nosso costume de ouvir fonogramas, ou seja, ouvir a música gravada em estúdio no Spotify, no YouTube. E quando se chega no ao vivo, às vezes se tem uma esperança de ver aquilo que você está consumindo ali, ou seja, uma produção da sua memória, uma reprodução da sua memória, que é esse fenômeno da gente ouvir muito uma playlist com as músicas que vão tocar no show, então a gente vai assistir o show pensando muito na memória e não na experiência de ouvir algo novo. E é isso que faz com que a gente não escute artistas novos e escute sempre as mesmas coisas também. Que a gente tá muito agarrada numa cultura de memória em relação com o consumo de música. E quando a gente volta, né, tipo, antes de 1920, assim, a experiência de ouvir música era, às vezes, entrar numa sala de orquestra pra ouvir uma música que você nunca ouviu na vida, que tinha, sei lá, seus 50 minutos, uma sinfonia com suas 2 horas, e você talvez nunca mais escutasse aquela música na vida, porque não ia ter como você comprar o disco, não ia ter como você adquirir aquele fonograma. E mesmo que você ouvisse a mesma sinfonia, o mesmo concerto, você talvez tenha ouvido em um lugar diferente ou com pessoas diferentes tocando, e mesmo que sejam as mesmas pessoas no mesmo lugar, a performance vai ser diferente. Então, é uma cultura da música que se perdeu para se contemplar o novo, o único e o extraordinário ali. E ao mesmo tempo, a música acaba também hoje tendo esse papel de plano de fundo, de produto, né? Então, às vezes a gente liga a música pra ter ilusão de companhia, pra ter o ruído ambiente, tipo a sensação de chegar em casa e ligar a TV, mesmo que você não assista e preste atenção no que tá passando na TV, mas você só quer algo passando, algo que ocupe o espectro sonoro e o nosso consciente e que leve a gente pra esse lugar, ao invés da nossa mente ir pros próprios lugares. E eu tenho muito feito essa experiência de parar de ouvir música de fone de ouvido, já tem uns 8 anos, e de parar de ouvir música só por ouvir, só por ter barulho, só por ter som, assim. E eu acho que o vinil trouxe muito isso pra mim, trouxe muito. Porque a experiência de você pegar um álbum e ouvir ele do início ao fim, não poder pular faixa, você até pode, mas é difícil. E você entender que o disco, quando é um disco único ali, tem 2 atos, quando é um disco duplo e tem 4 atos, tem lado A, B, C, D, e cada lado tem uma lógica, então você se relaciona com a música de um jeito diferente.
E eu não quero dizer que a playlist é ruim, porque eu tenho inúmeras playlists que eu gosto muito e que eu faço porque são artistas diferentes que têm a mesma vibe e que consolidam ali uma espécie de curadoria, um disco próprio de uma impressão sentimental, emocional, de algo que eu quero ativar. Então eu acho que existe lugar para se ouvir a música de várias maneiras e ocupar vários espectros na nossa vida. Porque eu não vou ser, tipo, hipócrita de falar que eu não chego em casa, às vezes boto música só para afastar meus pensamentos. O problema é quando a gente acaba ouvindo música de uma maneira só, né? Sendo que existem inúmeras formas. A gente pode ouvir ao vivo, a gente pode consumir a gravação de um show, a gente pode ouvir alguém discotecando algo que a gente ouviria aquele mesmo fonograma em casa, mas a gente pode ouvir no Spotify essas playlists. Então eu acho que essas inúmeras maneiras de se ouvir música é o que traz a riqueza da música em si, sabe? E da gente não esperar a perfeição das coisas. Principalmente pós-pandemia, que as lives e a produção desse ao vivo foi trazido muito pra tela e a pós-produção em excesso cada vez mais tem desligado a gente da música de um ser humano fazendo. A gente tem valorizado mais o fonograma, a gravação, do que as pessoas que produziram essa gravação e que vão reproduzir isso ao vivo na sua frente. E esse é um momento que é quase que uma comungação artística, assim, de você tá com várias pessoas pra ver a música que tá rolando ali na hora, e que às vezes você vê num vídeo do YouTube que alguém gravou da plateia e sempre aparece alguém falando, olha, não tá cantando igual no estúdio, nossa, mas isso, mas aquilo, fica botando um monte de defeito, sendo que na hora pra quem tava no show foi muito massa, foi muito emocionante, foi muito gostoso, e a arte nunca foi sobre a perfeição, sobre a execução das coisas, sobre a reprodução dela em si, então, e é um assunto que eu gosto muito, né? Tipo, quem vê o cenário aqui sabe que eu mexo com música, faço trilha sonora, e eu quero trazer pra um monólogos dedicado à música, e não só a música, também dá pra fazer outro totalmente dedicado à arte, né? E a esse conceito da arte clássica que vem pra arte moderna, e tem uma linha artística que eu gosto que é o wabi-sabi, que é japonesa, então, tipo, gosto muito também. Então, tem 2 temas aí que estão flutuando e esses são os meus 2 centavos sobre como a gente ouve música hoje. Acho que a gente tem que ouvir do máximo de maneiras possíveis, porque é uma arte muito rica. Então, ouça discos, ouça playlists, vá em festas com DJs, vá em shows pop, vá em shows de jazz que nunca vão se repetir, vá em orquestras, vá em óperas. Viva a música ao máximo, porque é a minha arte preferida, então sou suspeita pra falar. Juvi, bom dia, linda! Me diz como eu posso ajudar meu amigo que tem depressão e muitas vezes contempla a ideia do suicídio. Tento ao máximo estar lá por ele e digo que ele é importante, mas não sinto que é eficaz. Estamos na escola ainda, 2º ano do ensino médio. Eu vivi muitas coisas no 2º ano do ensino médio e eu acho que é essa entrada pra juventude, né? Essa saída da adolescência, e existe uma confusão mental de o que eu sou, onde eu pertenço, quem são as pessoas que gostam de mim, de quem que eu gosto, o que vai ser do meu futuro. Existe uma ansiedade e eu acho que é sempre a gente pensar que as coisas passam, os momentos ruins passam, que a vida não é tão curta assim, que as coisas que a gente faz na adolescência, às vezes a gente tem uma sensação de que vai definir a nossa vida e que pode ser tarde demais de mudar de ideia, mas dá pra mudar de ideia. E eu acho que os aspectos da depressão e do existencialismo surgem dessas demandas, assim, na adolescência. Mas como ajudar alguém que tá passando por isso? E eu acho que fazendo um recorte da adolescência primeiro, e depois a gente vai para um âmbito mais geral, mais de pessoas 20 e tantos mais, o ambiente de escola, eu acho que existe uma equipe que está preparada, ou deveria estar preparada, porque a gente não sabe quais são as condições, mas a escola é um lugar muito potente, assim, dentro da nossa comunidade, e que precisa ser mais valorizado. Então, às vezes, você conversar com um professor que você gosta muito, que você confia muito, com a equipe pedagógica sobre esse seu amigo, pode fazer com que algumas observações entre professores e grupos pedagógicos identifiquem o que está acontecendo ali e que possa ter o encaminhamento necessário e que vai ver se está da ordem da psicologia, da psiquiatria, da assistência social. Então, existe uma demanda multidisciplinar quando a gente vai tratar de saúde mental, principalmente de adolescentes e jovens. Então, eu aconselharia conversar sobre isso e continue estando lá pro seu amigo, dividindo as dores, convocando para momentos de alegria, para momentos de reflexão, para momentos de lazer,
que eu acho que quando a gente sente a vida na gente, esses sintomas, eles dão uma apaziguada, assim. Mas é preciso verificar também profissionalmente de onde vem isso, né? Esse sintoma, ele é resultado de qual origem, de qual causa. Então eu acho que existe essa questão que é uma questão que atravessa professores, pais e é mais complexo. Mas se você quer ajudar seu amigo, continue como você está fazendo e tente conversar com a equipe pedagógica da sua escola. Eu acho que isso pode ser interessante. Para pessoas mais adultas, quando a gente quer ajudar alguém, eu acho que isso de fazer a pessoa sair de casa, e eu convivo bastante com esse aspecto, que tem a minha melhor amiga, minha irmã, a Vicky, a gente mora no mesmo prédio e uma acaba puxando a outra da depressão, e a companhia, a comunidade é algo fundamental nisso, e observar os detalhes nas outras pessoas ao nosso redor e conversar sobre esses detalhes. Porque às vezes é sobre frequência de banho, às vezes é sobre alimentação, às vezes é sobre uma irritabilidade, às vezes é sobre alguma questão familiar, alguma questão de relacionamento. Então você fazer companhia e conversar sobre e dividir o peso das dores com ombros amigos é o que torna a vida mais leve, é o que faz a vida valer a pena, seja você estando num episódio desse ou não. É algo que a gente tem que exercitar. E a ajuda profissional, né? A ajuda profissional é fundamental. Procurar um terapeuta, procurar um psicólogo. Nem sempre a gente acerta de primeira, às vezes a gente vai acertar de quinta, de sexta, porque tem tanto a linha que o profissional segue, quanto a nossa identificação enquanto ser humano com o profissional e esse enlace, esse laço que a gente forma. Então, continue tentando, que vale muito a pena. E a psiquiatria também, as medicações, elas podem ser vistas com uma certa atenção e carinho, embora a gente saiba que existe um excesso de tratamentos farmacológicos e que às vezes são feitos de forma, assim, deliberada e sem receita, e que é um problema, mas eu acho que o acompanhamento profissional, tanto de psicólogos quanto de psiquiatras, é muito bom, porque realmente muda a vida, a experiência que eu tenho, e você conversar sobre as suas demandas com seu psiquiatra, porque, né, tipo, vai testar um medicamento, vai testar outro. E às vezes tem alguns efeitos colaterais que são o seu ponto fraco. Pode ser a libido, pode ser o apetite. Então você conversar sobre isso para você ter esse ajuste de medicamento, que às vezes é um medicamento que age no sintoma da maneira correta, mas que dá um déficit em outro lugar na sua vida. Então, tipo, conversar profundamente, tanto com seu psicólogo quanto com seu psiquiatra, pode te ajudar muito a chegar nesse lugar, ao invés de só aceitar as demandas e esse remédio, e vai seguindo assim. Acho que vale a pena ter uma postura questionadora a respeito disso e ir procurando esse ponto, né? Tanto na terapia quanto na psiquiatria. E eu acho que tendo isso, tendo acompanhamento profissional e tendo um círculo de amizades, uma comunidade, uma família, e tendo esse apoio de outras pessoas, e isso pode vir de qualquer lugar, não só de sangue, é fundamental, assim. E além disso, né, não adianta terapia, não adianta medicação se você não tem movimento social, né? Se você não sai do lugar onde você tá, né? Então, às vezes é um relacionamento que tá adoecendo a gente. Às vezes é um emprego. Às vezes é a relação com a família. Então, tudo é multifatorial dentro da saúde mental, né? Então, precisa ter uma transversalidade, uma multidisciplinaridade. Então, são atenção em vários pontos e que no final formam uma constelação de bem-estar. Então, atenção a vários pontos da vida. É difícil, mas a gente chega lá e a vida melhora. Essa é a real. Boa tarde, Gilvi. Aqui é Gabriel do Recife, Pernambuco. Eu queria saber qual a sua opinião sobre os extraterrestres, se você acredita neles. Não acredito em extraterrestres, eles são muito mentirosos. Mentira, gente. Eu tive uma fase da minha vida que eu fui da igreja por muito tempo, né? E nisso que eu fui da igreja por muito tempo, em algum momento eu comecei a pensar, e as outras religiões? Por que uma só tá certa? Eu comecei a pesquisar várias religiões e fui atrás de várias coisas. Em algum momento eu cheguei numa crença, que é a ufologia esotérica, que eu comecei a achar ela muito interessante, muito legal, assim, de tipo, pô, se existem fenômenos sobrenaturais, na verdade são fenômenos de extraterrestres se manifestando aqui, e não só de extraterrestres, mas também de espíritos de extraterrestres, porque eles morrem e eles se comunicam com a gente.
gente. E eu, por muito tempo, entrei nisso e eu vi que era legal o fato de que ela contemplava todas as religiões e crenças dentro de uma mesma cosmogonia ali. Então, por muito tempo eu pensei, tá, se existe o sobrenatural é extraterrestre, porque é algo mais empírico, mais factível, mas eu não tive nenhuma experiência com isso, aí naturalmente eu virei uma pessoa ateia. Que inclusive é outro episódio que pode ser muito legal aqui, então digam aí nos comentários. Esse episódio é um teste, são devaneios. Será que o nome tem que ser devaneios? Vamos ver. Mas aí o que acontece? Eu acho que a possibilidade de existir é muito grande, né? Tipo, perante a imensidão do universo e tudo mais. Mas ao mesmo tempo a gente não sabe, né, em qual barreira que a gente tá, né? Tipo, somos os mais evoluídos no universo? Ou somos os mais primitivos? Será que se for ter um extermínio de uma raça contra outra, uma raça alienígena contra outra, vai ser a gente invadindo alguém? Será que a gente não é os top? Ou será que a gente tá aqui? E a gente tá aqui ao ponto da gente ser insignificante pros que são mais evoluídos. Então tem muito sobre isso, né? Sobre o grande filtro, né? Então pesquisem sobre isso, que é um assunto bem legal. Tem vídeos bem legais no YouTube que mostram sobre essas barreiras evolutivas que se passam em planetas e em vida e como que, tipo, talvez a gente seja mais evoluída, talvez a gente esteja só no universo, porque em dimensões de tempo, né, pô, podemos ser os primeiros a conquistarem a vida, né, e talvez a vida vá acontecer em outros lugares daqui a milhões de anos no universo. Não sabemos, porque a dimensão temporal humana é muito pequena perto da dimensão temporal dos milhões, bilhões do universo. Então, tipo, acho que se os ETs existem, eles não estão enchendo nosso saco. Eu acho que o que a gente viu sobre ET, de, pô, só dava pra tirar foto de UFO com câmera ruim, ou eles viram que a gente evoluiu as câmeras e pararam de aparecer. Então, eu acho que o extraterrestre, pra mim, atualmente, tá no mesmo lugar que Deus, mas talvez com um pouco mais de chance factível, assim, tipo, tá ali fora. Deus na teologia e quando a gente pensa nos aspectos filosóficos de Deus, ele tá mais para ambiente, então é mais difícil de você comprovar e ter uma interação empírica. Mas para eu acreditar em extraterrestre, eu tenho que pagar para ver. E atualmente eu tô acreditando nisso daí em vários aspectos da minha vida, né? Tanto pra extraterrestre, quanto pra divindade, quanto pra, pô, você viu que fulano toca guitarra bem pra caramba? Eu quero ver ao vivo. Ah, você viu que tal comida é boa? Eu quero experimentar. Sabe? Tipo, eu quero experimentar as coisas, eu quero viver as coisas na pele. Então, se algum ET estiver consumindo monólogos e quiser fazer uma visita aqui em casa, eu topo esse desafio. Vem quente, mas vem pra curtir. Vem pra jogar um videogame, beber um negócio, a gente faz um pedido no iFood, sabe? Tipo, vem na boa. Eu quero acreditar, quero conviver com o extraterrestre. Se eles existirem, eu quero viver essa experiência. Tipo do meteorito lá que tava passando e falaram, ó, se for uma nave gigante, fudeu. Eu pensei, será que fudeu mesmo? Será que eles não têm mais curiosidade? Será que eles não são antropólogos do universo? Ao invés de exterminadores? Não sei, né? A gente, às vezes, pinta sempre que os extraterrestres vão ser humanoides e com o nosso caráter. E eu já tendo a acreditar que vai ser uma parada totalmente diferente, caso a gente veja em vida isso. Caso exista, porque sempre existe a chance de sermos os desbravadores da vida, os pioneiros, né? Tudo indica aqui, né? Tipo, já tem um tempo aí que poderiam ter se comunicado com a gente. Tem uma galera aqui no planeta se comunicando faz um tempo, né? Já daria pra ter vindo aqui, tipo, não sei, né? Mas essa é a verdade. ETs são tímidos. Essa é a minha teoria. Juvi, como se sentir menos esquisito na sociedade sendo uma pessoa não binária? Me descobri recentemente e a todo momento, quando tô em público, sou assolado por uma sensação de que eu não me encaixo em lugar nenhum. Só me sinto bem de verdade quando estou sozinho. Não vivo isolado por isso, mas é uma sensação bem ruim. Pra mim, eu acho que a expressão de gênero foi um desafio, uma barreira, e eu contei muito com as minhas amizades me abraçando nesse momento e me deixando confortável pra eu poder sair maquiada, pra eu poder sair de vestido, pra eu poder ter essa expressão de gênero.
E eu acho que no início eu me sentia muito pressionado a ter essa expressão de gênero que fosse muito inclinada ao feminino, mas quando você começa a estudar moda e começa a olhar com senso crítico as coisas, você vê que a maior parte das roupas não dita gênero e não muda a sua identidade de gênero. A sua identidade de gênero é o que você sente quando você tá deitada na sua cama com seus pensamentos sozinha e você pensa, tá, eu sou uma pessoa não binária, tá, eu sou um homem, tá, eu sou uma mulher. E eu acho que o caminho pra não se sentir esquisita é fazer as pazes com isso, de entender que a sua expressão de gênero não vai mudar quem você é, e também entender coisas na sua expressão de gênero que são inegociáveis, que fazem parte de quem você é, de fato, sabe? Tipo, eu percebi isso enquanto uma pessoa não binária e comecei a fazer tratamento hormonal por conta de diversas disforias que eu tinha, tipo, tanto em relação a pelos faciais, quanto em relação a formato do rosto, pele, dimensões corporais, o fato de que agora eu tenho peitos e quadril, então, tipo, me aproximou de uma feminilidade que é o que me deixa confortável e eu percebi que eu precisava buscar aquilo. Da mesma forma, eu percebi que eu não preciso estar sempre maquiada, porque, tipo, é um peso na cara, às vezes, estar sempre maquiada e, tipo, não é algo que eu me adaptei, embora eu já tenha vivido. E eu entendo que certas pessoas têm essa necessidade por conta da própria disforia também. Então você tem que achar esses lugares de conforto com a sua própria expressão de gênero e entender isso, porque ao mesmo tempo que é um discurso muito positivo de se expresse, vai e tal, ao mesmo tempo, dependendo da sua idade, você convive com bullying, dependendo da sua idade, mercado de trabalho, você convive com a discriminação, preconceito, e são coisas muito violentas, mas o caminho é buscar a sua expressão cada vez mais e contar com ajuda e apoio de pessoas que estão ao seu redor, que, tipo, que vão corrigir o seu pronome quando falar o seu pronome errado, e que vão ir no banheiro com você caso seja necessário para você não ter que passar por algum desconforto, e que vão estar nessa sua rede de apoio. Então, a saída são as pessoas legais com a gente, né? E quanto mais a gente conhece essas pessoas, mais a gente se sente à vontade, mais a gente se sente a gente, mais a gente pertence. E eu acho que isso é uma parte fundamental, assim, do entendimento de comunidade, das conversas sobre gênero, e isso vai fazendo com que tudo seja mais automático, ao invés de ser algo mais penoso e que exige muito processamento mental, assim. Mas dá pra falar mais sobre esses assuntos em episódios futuros, tanto sobre gênero, quanto, né, vocês mandarem áudios, perguntas, porque tem muitas pessoas não binárias que me acompanham e que têm dúvidas, e eu também tenho minhas dúvidas, então às vezes é nessa conversa que a gente, né, acaba desenrolando uns fios desencapados na cabeça. A minha brisa é que ultimamente eu ando com tão pouca convicção das minhas decisões que eu vejo sinais do universo ao contrário, eu aceito na hora. Tipo, eu tinha que sair um dia e eu fui sair com o carro, ou acabou a luz do meu portão automático, eu falei, putz, sinal claro de que não é para eu sair. A luz voltou 30 segundos depois, mas eu não saí mais. É isso. Acho interessante isso de sinais do universo e como que às vezes a gente vê, tipo, ai, isso daqui aconteceu, ou pô, meu horóscopo tá dizendo isso. E tem um conceito de Jung que é de sincronicidade, que é muito interessante, porque ele consegue relatar as coincidências e como que algumas coincidências, na verdade, são padrões de funcionamento do universo e das dinâmicas sociais, e como que às vezes só são coincidências mesmo, coisas que acontecem. Mas eu percebo que às vezes a gente pensa, nossa, se algo deu errado, será que eu tenho que evitar mais coisas darem errado hoje? Então, às vezes, a gente fazer as pazes com a nossa intuição é algo muito positivo, né? E às vezes isso tá num processo inconsciente nosso de que a gente já não queria sair. Porque quando a gente quer sair, nada impede a gente, nem chuva, nem nada, nem nada. Tipo, a gente vai quando a gente tem essa convicção. Então eu acredito muito que essas intuições são processos do nosso inconsciente que já estavam, tipo, observando, tipo, talvez eu queira sabotar isso daqui porque eu não estou com a vontade genuína, mas a gente não consegue processar com sinceridade a nossa vontade genuína. Então a gente começa a ver sinais em coisas e ligar um ponto ao outro para arrumar explicações para algo que estava no nosso inconsciente. Mas às vezes é só autossabotagem fazendo com que a gente não queira fazer algo que vai ser bom pra gente.
Então é um dilema entre seguir a própria intuição e ao mesmo tempo eu tô tentando me auto-sabotar e deixando de fazer algo que vai ser legal. E eu acho que isso acontece bastante quando é pra sair, pra ver pessoas e tal. E às vezes a gente, ai, tô desanimada, ai, eu vou ficar vendo filme, ai, tem que tomar banho, ai, tem que me arrumar, ai, não tenho roupa pra ir, ai, não tô a fim de conversar, ai, minha bateria social. E quando a gente sai é massa. Quando a gente sai de casa é legal. Inevitavelmente acaba sendo legal. Às vezes não é legal, acontece. Mas a gente nunca tem certeza que não vai ser legal até a gente viver aquilo. E se a gente tem certeza que não vai ser legal, já está pronto o raciocínio. Se você tem certeza que não vai ser legal, você não tem que ir. E às vezes a gente tem que guardar essa energia para ocasiões que a gente tem certeza que não vai ser legal e a gente sabe que a gente não pode faltar, né? Tipo, compromissos de trabalho, compromissos de família e coisas do tipo. Então, é uma balança entre o que a nossa intuição diz. Isso que a nossa intuição diz algo a respeito do nosso inconsciente, da nossa vontade, da nossa autossabotagem. Então, entender de onde vem essa intuição é um lugar. Eu gosto dessa brisa, é uma brisa complexa. Outro assunto que dá pra fazer monólogo, que é coincidências, crenças e sincronicidade de Jung. É algo bem interessante, bem gostoso. Então, ó, gente, esse vai ser o episódio com mais comentários. É um teste, feliz, vocês estão vivendo esse teste aqui comigo, né? Então, diz aí, você acha legal. O que você acha do fenômeno de crescer e buscar se tornar um adulto funcional e responsável, mas no caminho perder não só as infantilidades indesejadas, mas também a capacidade de encontrar diversão e encanto no que fazemos no dia a dia? A gente vive numa sociedade capitalista de merda que empurra a gente para essa adultização e afasta o mundo da infância como se a gente não tivesse sido criança, né? E por muito tempo na história, a criança fazia parte do mundo adulto. O mundo da criança é algo muito recente. Então meio que trancou a infância na infância. Eu fiz um vídeo sobre isso no Instagram e é um vídeo que fala sobre a nossa idade ser um acúmulo de idades. Então não é que eu tenho 34 e vou fazer 35 e estarei com 35. Com 35 anos eu vou ter 35, eu vou ter 34, eu vou ter 33, eu vou ter 32, eu vou ter 1 ano, eu vou ter 7, eu vou ter 14, eu vou ter 15, porque eu sou a pessoa que viveu todas essas idades e tudo que foi feito nessas idades, eu que fiz. Então, eu já fui criança e continuo sendo criança, e continuo sendo adolescente, continuo sendo adulto. Então, é sobre a gente organizar todas essas vivências dentro da gente, entender que a gente precisa, sim, viver o nosso tempo, a nossa idade, as novidades da nossa idade, os sabores da nossa idade, aquilo que só é possível fazer hoje, e entender o que a gente já fez e o que daquilo que a gente já fez faz parte da gente, o que não faz parte, o que não faz parte a gente quer resgatar, o que faz parte eu quero abandonar. Então é uma organização de tudo que aconteceu na nossa vida e na nossa história. E um exercício muito bom da gente entender isso, e que eu tenho feito ultimamente, é sobre você lembrar de episódios da sua vida e escrever eles. E às vezes é um parágrafo só. E você lembra desses episódios e você escreve, e você começa a fazer crônicas de si, e nisso você vai desbloqueando janelas, você vai abrindo gavetas, você vai achando pessoas que você é, assim. Eu voltei a desenhar, comprei um bloquinho, uma caneta e voltei a desenhar. E é algo que eu, sei lá, fazia muito no ensino fundamental e no ensino médio. Eu era uma pessoa que desenhava, era a pessoa que desenhava da sala, sabe? E falava, olha, desenha bem, não sei o quê. E eu retomei isso, que é algo que simplesmente evaporou, sabe? E da mesma forma, eu entendi que existe um lado lúdico em tirar fotos de coisas. E eu tenho feito muito isso com o meu celular e eu tenho adquirido um prazer com a fotografia que eu não adquiri antes na minha vida. E que é algo que tá nessa dimensão do lazer, do lúdico. É algo que não tem a pretensão de virar uma profissão, de virar um traço de personalidade, de virar nada. A única pretensão disso é me divertir tirando fotos. E acaba aí. E é uma foto bonita, aí eu posto ela. A maioria eu nem posto, eu preciso fazer o exercício de começar a postar mais. Mas é isso, sabe? É fazer as pazes com coisas que estão no campo que não é obrigação, que não é profissão, sabe? Coisas que realmente a gente faz pelo puro prazer, assim. E que é algo que existe na infância, né? Que é simplesmente o vamos brincar, vamos pintar, vamos desenhar, vamos dançar, vamos correr, vamos pintar. Pintar 2 vezes, hein? Eita.
Mas é isso, gente. Eu acho que o caminho é a gente buscar uma criança que já existiu na gente e colocar ela em prática, assim como todas as idades. Porque tudo faz parte da gente, né? E às vezes existe uma questão de tipo, não, quando você é adulto você tem que ser sério, sem graça, frio, e a vida é essa, e é labor, e... Mas não. A vida é muito preciosa pra se tornar isso. Tipo, não pode ser só assim. A gente precisa conquistar os nossos momentos de despretensão, de diversão e de amor com as pessoas que a gente gosta. E isso existe no riso, né? Não tem como. Então, busquemos isso. E esse foi o episódio. Me diga aí nos comentários o que você achou. Mande lá no Telegram, @ajuvichagas. Áudios curtos, com brisas, fofocas, dúvidas, perguntas, tanto faz. Ou por escrito. Quanto menor o escrito, mais chance de aparecer aqui. Então, beijo e até a próxima.